dê a volta. Mantenha o glide. Perto do aeroporto de Zurique, um DC-9 bate no chão a 10 quilômetros da pista. Foi uma perda fatal de vidas. Foi uma tragédia. Há imagens e cheiros que é impossível você esquecer. Isso muda você para sempre. Inclinação e rolagem, tudo bem. Flaps bons, não há problemas de estabilização. Uma análise cuidadosa das provas apenas aprofunda o mistério. Ele definitivamente estava voando muito baixo, mas o motivo não sabíamos. Pode ter sido uma coisa que não podemos ver. Poderia uma falha oculta no interior do avião ter levado os dois pilotos a um caminho sem volta? Aquilo pôs todas as aeronaves no céu em perigo. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Inclinação mortal. (14 de novembro de 1990). Zurique, boa noite. Alitalia 404, descendo 100. Confirme recebimento. Alitalia 404, chegada em Zurique. Boa noite. A tripulação do voo 404 da Alitalia está chegando ao final de um voo noturno para Zurique, na Suíça. Alitalia 404, voe na direção 325, vetores de radar para o ILS-14. Radar vetores para a pista 14, na direção 325. O comandante Rafael Liberti é um piloto sênior da Alitalia com mais de 20 anos de experiência. De quanto é a visibilidade? Visibilidade de 9 quilômetros. O copiloto Máximo de Fraia está nos controles do avião nesta noite. Ele é novo na companhia aérea, tendo ingressado apenas no ano anterior. Franco Berganti também voou para a Alitalia nos anos 90. Na época, a Alitalia era uma das companhias mais seguras e mais bem treinadas do mundo. Isso era consenso geral. Eu conhecia muito bem o comandante. O copiloto eu conhecia um pouco menos. Há 4 comissários de bordo e 40 passageiros no avião. Obrigado. Vários passageiros são funcionários da indústria suíça, indo para casa depois de um longo período de trabalho. Voltar será bom, não é? Depois de tanto tempo longe. Espero que se lembrem da gente. Normalmente os passageiros eram funcionários indo e vindo da Suíça para a Itália, especialmente para Milão. O aparelho é um McDonnell Douglas DC-9 que voa desde 1974. O DC-9 era um dos pilares da indústria da década de 60 até a década de 2000. Era muito popular nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e em todo o mundo, principalmente para viagens regionais mais curtas. Mesmo que não estivesse entre os aviões mais modernos, era um bom avião. O voo 404 deixou o aeroporto de Linate, em Milão, há 25 minutos. A trajetória de voo leva-o quase diretamente para o norte, sobre os Alpes, até o aeroporto de Kloten, em Zurique. Lufthansa 1873, mantenha 240. No controle de tráfego aéreo de Zurique, é uma noite movimentada. Swiss 3611, mantenha 230. O aeroporto é um dos principais da Europa, atendendo 12 milhões de passageiros por ano. Alitalia 404. Vire à direita na direção 340. Direita 340. Alitalia 404. O Alitalia 404 está se alinhando para a aproximação do aeroporto. Desacelere um pouco. Quanto mais rápido for, menos tempo vai ter para pousar. Alitalia 404, reduza para 210 nós. 210 nós reduzindo. 404. Viu só? Os pilotos estão se preparando para o que é chamado de ILS, ou aproximação para aterrissagem por instrumentos.
Aterrissagem por instrumentos é uma série de tecnologias, principalmente radiotransmissores no solo, que permitem que uma aeronave se alinhe vertical e horizontalmente com a pista. Alitalia 404, reduza para 180 nós. Reduzindo para 180-404. Você tem o glide slope? Está em um... Vamos fazer em 1. A tripulação configura os instrumentos de navegação para captar o sinal ILS da pista. Rádio 1 confirmado. Há um conjunto de sinais que saem em ângulo do chão, que dão a eles uma ideia do glide slope, que é tipicamente em torno de um declive de 3 graus. Ele dá a você um pequeno feixe, fino como um lápis, em que você pode descer e que garante que você vai ficar acima das árvores e não acertar nada lá embaixo, e ele leva você até o final da pista. Alitalia 404, reduza para 160 nós. Reduzindo para 160. Capturamos o Loke, capturamos o glide path para entrar no feixe. O voo 404 é o terceiro da fila para a aproximação e a pista está a 19 quilômetros à frente. Os pilotos não conseguem ainda ver, mas os instrumentos de navegação mostram que capturaram os sinais corretos. Tudo o que eles precisam fazer agora para finalizar a aproximação é interceptar um sinal de rádio conhecido como marcador externo. O marcador externo é como a última chance para verificar se o ILS está correto. E diz a eles, enquanto se aproximam, que estão no caminho certo. Flaps a 25. Flaps a 25. A verificação externa do marcador é de 1.250 pés, quase 6,5 km. A gente não passou? Não passamos o marcador externo? Não. Não, ele ainda não mudou. Alitalia 404, velocidade à sua conveniência. Entre em contato com a torre em 118.1. 118.1, até mais. Isso não faz sentido para mim. A pista deveria estar logo à frente, mas o copiloto ainda não consegue vê-la. Alguma coisa não está certa. Dê a volta. Não. Mantenha o glide. Pode manter? Sim, senhor. Lufthansa 1034, reduza para 160 nós. Alitalia 404? O controlador não faz ideia do porquê o Alitalia 404 desapareceu repentinamente do radar. Rabbit 932, estabelecido ILS 14. Rabbit 932, você vê uma aeronave à sua frente? Aguarde. Não há tráfego à vista, mas há fogo no chão. Entendido. Isso só pode significar uma coisa. Aqui é o controle de tráfego aéreo. Temos uma emergência. Bombeiros suíços e alemães correm para o local do acidente do voo 404 da Alitalia. Uma encosta na floresta a 10 quilômetros do aeroporto de Kloten, em Zurique. De início, dava para ver um brilho na floresta e havia um cheiro de borracha queimada. E quando finalmente pudemos ver o local do acidente, foi pavoroso, foi uma experiência horrível e por mais que eu viva, não poderei esquecer jamais. O avião abriu um caminho entre as árvores, queimando a área ao redor. A escala da destruição é impressionante. O avião foi completamente destruído. O objetivo principal era salvar as pessoas. Mas enquanto os bombeiros apagam as chamas e vasculham os destroços carbonizados, não conseguem encontrar ninguém para salvar.
Todas as 46 pessoas a bordo do voo estão mortas. O que aconteceu me deixou muito chateado, porque naquele acidente eu perdi uma pessoa que era bastante próxima. Você vê coisas com as quais você tem que lidar. Não tem jeito. Há imagens e cheiros que você nunca se esquece. Isso muda você. Em meio ao rescaldo, uma investigação sobre o que aconteceu à aeronave já está em andamento. Hans-Peter Graf trabalha junto à Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Suíça, ou AAIB. O primeiro pensamento mais notícias. Vai ser uma investigação bem longa. E eu precisava ter uma ideia geral do que realmente aconteceu naquela noite. Então, fui direto ao Centro de Controle de Tráfego Aéreo em Zurique. Olá. Boa noite. Boa noite. Você tem um tempo para falar comigo? Graf se encontra com a última pessoa que falou com a tripulação da Alitalia. O que pode me dizer sobre o voo 404? Eu esperava descobrir se a tripulação havia feito um chamado de emergência de antemão, se havia algo em comum sobre o avião. Era rotina. Eles estavam fazendo uma aproximação por ILS, como de costume. Eles nunca relataram qualquer problema. Pode me mostrar os registros do radar? Sim, claro. Graf sabe que a maioria dos centros de controle mantém registros de todas as trilhas de radar recentes. Eu dei uma olhada mais perto na tela do radar em si. Eu vi o símbolo do avião, AZ404, junto com a leitura da altitude na tela. Bem, eles podem não ter relatado um problema, mas com certeza tiveram um. Olhe para o glide slope. Graf descobre que mais de 5 minutos antes do acidente, o voo 404 já estava baixo demais e descendo mais ainda. Eu percebi que o avião estava voando 365 metros abaixo da trajetória real do voo. O glide slope adequado teria levado o DC-9 a fazer uma descida gradual até a cabeceira da pista. Em vez disso, o avião percorreu um caminho quase paralelo, mais de 300 metros mais baixo, direto para a encosta de uma pequena montanha. Você não percebeu a altitude deles? Bom, eu estava cuidando de 6 voos. Todas as chamadas do 404 foram normais. Eles disseram que estavam no glide. Aquele controlador em particular teria presumido, se eles estivessem informando que estavam alinhados com a pista e que eles estavam no glide path, que estavam em segurança acima de qualquer terreno. E o seu sistema de alerta de altitude mínima não soou? Nós não temos um instalado ainda. Infelizmente, na época, sabe, eles não tinham um sistema de alerta de atitude em Zurique. Nos Estados Unidos já estava em vigor havia 10 anos. Você disse que eles estavam fazendo uma aproximação por ILS? Então nós não temos escolha. Desligue o sistema todo, imediatamente. Nós não podemos arriscar outro voo. Graf se preocupa que o sistema de orientação da pista possa estar com defeito. Um teste completo do sistema causará grandes transtornos para o aeroporto de Zurique, mas tem que ser feito. Se o transmissor terrestre estava com defeito, isso colocaria todas as outras aeronaves no céu em perigo. Então eles tinham que desligá-lo até ele ser examinado por técnicos em eletrônica. Pode levar um dia ou mais para obter resultados. Mas se o teste revelar uma falha no ILS, isso poderia explicar por que o voo 404 da Alitalia terminou em tragédia. A luz do dia revela uma cicatriz de 300 metros de extensão em uma encosta, a noroeste de Zurique, onde o Alitalia 404 caiu horas antes. Unindo-se à investigação está Bob Benson, da Comissão Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos. Já que a aeronave fora fabricada nos Estados Unidos, o nosso papel era realmente ajudar o governo suíço a determinar o que aconteceu. É muito dano causado por fogo. Vai dificultar muito a identificação das peças. O que mais impressionou foi o vulto da destruição. As únicas coisas realmente reconhecíveis eram os motores e o trem de pouso, mas o resto estava muito queimado. Posso ver o mapa de novo? Investigadores se perguntam o que o terreno atingido pode lhes dizer sobre os últimos momentos do avião.
Parecia que a aeronave tinha atingido as árvores numa atitude pouco nivelada, embora partes da asa direita tivessem sido arrancadas pelas árvores. Isso causou uma maior sustentação no lado esquerdo da aeronave, levando a aeronave a rolar. Então, o impacto mesmo foi quase invertido. Alô? É o Benson. Benson recebe notícias sobre o sistema de pouso de instrumentos do aeroporto de Zurique. Tem certeza? Tudo bem. Testes durante a noite revelaram que a tecnologia de orientação está em perfeito funcionamento. Capturamos o Locke, capturamos o glide path para entrar no feixe. Isso significa que o ILS estava enviando o sinal adequado durante a descida do voo 404 até o aeroporto. O ILS está perfeito. Então, o que quer que tenha derrubado o avião? A prova tem que estar aqui, em algum lugar. E aquilo nos levou a acreditar que talvez houvesse um problema a bordo da aeronave, e não no solo. Mais respostas sobre o misterioso acidente podem estar por perto. A equipe recuperou as 2 caixas pretas do avião. Mas eles não saberão se os dados de que precisam sobreviveram ao acidente até que os gravadores cheguem a um laboratório para análise. Então, eles foram liberados para a pista 14. Parece que eles estavam no rumo certo. Mas estavam baixo demais. É como se nem soubessem que o morro está lá. Eu me pergunto quantos pilotos conheciam a rota. Em busca de respostas, os investigadores examinam as fichas de trabalho dos pilotos. Eles descobrem que, além de ser um piloto sênior da Alitalia, o comandante também era um ex-piloto militar. Descobrimos que o capitão tinha mais de 10 mil horas de voo. Zurique, boa noite. Alitalia 404, descendo 100. Confirme recebimento. Além disso, a rota de Milão para Zurique não era novidade para ele. O comandante, que já tinha percorrido essa rota muitas vezes em sua carreira, estava muito familiarizado com ela. Eles descobrem que o copiloto de 28 anos era bem menos experiente. Mas a sua ficha é impecável. E ele também já havia pousado em Zurique antes. Ambos os pilotos haviam percorrido essa rota muitas vezes antes e na mesma cabine de comando às vezes, então eles estavam familiarizados com a aproximação. Em Zurique e em toda a Europa, a notícia do acidente deixou as pessoas abaladas. A cidade tranquila, mais conhecida por seu setor bancário, não via um grande desastre aéreo havia quase 20 anos. Foi uma grande tragédia. Todos a bordo perderam a vida e, por isso, ela foi amplamente divulgada na mídia. A atenção da mídia coloca uma pressão crescente sobre os investigadores. São os dados do voo? Finalmente eles têm boas notícias. As informações do gravador de dados de voo e do gravador de voz da cabine de comando sobreviveram. Vamos passar isso para o projetor. Mas elas fornecerão as respostas de que os investigadores precisam? Havia algum tipo de defeito no avião, uma falha de instrumentos, um problema na tripulação de voo. Essas são as primeiras coisas em que você se concentra. Bom, não há muitos parâmetros, mas deve nos dizer alguma coisa. Investigadores começam com os dados de voo, procurando por qualquer sinal de problema mecânico a bordo. O empuxo está bom. Embora essa caixa preta fosse razoavelmente antiga em comparação com as modernas, ela só tinha 10 parâmetros. 2 desses parâmetros eram a taxa de compressão do motor, o que significa a quantidade de empuxo que os motores estão exercendo. E eles mostraram que os motores estavam funcionando normalmente até o momento do impacto. Inclinação e rolagem ótimos. Flaps bons. Sim. Sem problemas de estabilização. Tudo parece normal do ponto de vista mecânico. O sistema de pouso por instrumento é suave e reto, mas estão pelo menos 300 metros baixo demais. Eu não entendo. Os dados não revelam nenhuma falha mecânica que possa explicar a queda. Eles apenas confirmam o misterioso glide path registrado pelo radar do controle de tráfego aéreo. Nós não encontramos problema técnico algum no gravador de dados de voo. O desempenho do avião estava como deveria ser.
Mas ele definitivamente estava voando baixo demais. Não sabíamos o motivo. Por favor, configure a máquina de reprodução. Vamos saber o que estava acontecendo na cabine. Tentando entender por que uma tripulação bem treinada da Alitalia bateu seu DC-9 a poucos quilômetros da pista, os investigadores agora se voltam para a gravação da cabine de comando. Alguma coisa estava errada com a percepção da tripulação. Talvez a própria aeronave, fazendo com que voasse a 300 metros de altitude, talvez até menos, abaixo de onde deveria estar na aproximação. Então isso se tornou um foco. Mas assim que começam a ouvir a gravação, eles sabem que tem um problema. Havia muito barulho. E por isso era difícil de entender. Parece que eles não estavam usando os fones de ouvido por algum motivo. Desacelere um pouco. A tripulação não estava usando os microfones dos fones. Eles estavam falando em um único microfone, localizado no meio do painel de instrumentos. Quanto mais rápido for, menos tempo terá para pousar. Então isso fez com que algumas das palavras não fossem compreendidas pelos investigadores do acidente. Mande de volta para o laboratório. Não conseguiremos tirar nada disso. É um revés decepcionante. Os investigadores só podem torcer para que os técnicos de laboratório encontrem uma maneira de filtrar o ruído e produzir uma gravação audível. Então foi muito difícil para os investigadores ouvirem uma transcrição verdadeira. Em uma instalação no aeroporto de Zurique, os investigadores fazem um levantamento dos destroços recuperados do voo 404 da Alitalia. Eles estão procurando por qualquer pista que possa ajudar a explicar por que o DC-9 voou por mais de 5 minutos em uma trajetória fatalmente baixa, antes de atingir uma encosta. Estou surpreso que existam aviões que ainda têm este altímetro. Eles são muito antigos. E se eles interpretaram mal a altitude? A cabine de comando do DC-9 era equipada com o que é conhecido como altímetro de tambor. O altímetro de tambor é conhecido por sua tendência a ser mal interpretado. Você tem que olhar para o tambor. E então você tem que olhar para a agulha. E é quase como um relógio analógico em comparação com um relógio digital. Diferentemente de um altímetro digital moderno, o altímetro de tambor a bateria só pode ser lido em 2 etapas. Pés em divisões de 1000 são indicados em um tambor, como no odômetro de um carro. Pés em divisões de centenas são indicados por um ponteiro, que se move em torno de uma escala, como em um relógio. O problema com o design é que enquanto o ponteiro se move, ele às vezes pode obstruir a visão dos pilotos dos números no tambor. Se aquele ponteiro estivesse obscurecendo parte do odômetro que mostrava os metros em milhares, poderia haver alguma confusão sobre se era uma altitude específica ou talvez 1000 pés de diferença. Então, o potencial de confusão existia. A indústria vem eliminando o instrumento notoriamente confuso há anos. Mas ele ainda é encontrado em aviões mais antigos, como os DC-9 de meados dos anos 70. Nesta fase da investigação, a equipe não tem como saber se os pilotos interpretaram mal o instrumento. Se eles interpretaram mal, isso poderia explicar por que voava tão baixo na aproximação. Mas o GPWS teria avisado a eles. O Sistema de Alerta de Proximidade do Solo, ou GPWS, é uma tecnologia integrada projetada para ajudar os pilotos a evitar terrenos. O sistema projeta ondas de rádio no solo abaixo para medir a altitude e soa um alerta na cabine se o avião ficar muito baixo. Esse alarme não deixa dúvidas. Os investigadores sabem que o DC-9 da Alitalia estava equipado com um GPWS. Mas os pilotos receberam um aviso antes do impacto fatal? Nós realmente precisamos dos registros de voz. Oi. Oi.
Certo, este é o glide slope adequado para a pista 14. Certo, eu tenho a transcrição da gravação que limparam. Eles esperam finalmente obter algumas respostas da gravação da cabine de comando, agora que foram limpas por técnicos de áudio e estão prontas para reprodução. A imagem que se obteve da transcrição completa foi mais do que suficiente para obter uma boa ideia de qual foi a sequência de eventos na cabine de comando. Ok. Podemos fazer uma aproximação por rádio? Sim. Eles estão a pouco mais de 1.200 metros, bem aqui, o que é bem abaixo do glide slope. Certo. Então, mas eles precisam se estabilizar para capturar o glide. Mas eles continuaram descendo. Vamos fazer isso em 1. Rádio 1 confirmado. Parece que eles estão apenas no rádio 1. Os transmissores ILS enviam sinais de rádio para 2 receptores de navegação na cabine de comando, nave rádio 1 e nave rádio 2. Os pilotos podem usar qualquer um para guiar o avião. Os investigadores agora sabem que a tripulação selecionou a nave rádio 1, mas eles ainda esperam descobrir algo sobre a glide slope estranhamente baixa e sobre o GPWS. Alitalia 404, reduza para 160 nós. Reduzindo 160. Glide pad capturado. Então estamos no feixe. Para aí. No feixe? Eles estão bem abaixo do glide slope ali. Eles estão mais de 300 metros abaixo dele. Então, por que o comandante está dizendo que o capturou? O que eles estão ouvindo na cabine de comando apenas aprofunda o mistério. Os investigadores sabem que diante de ambos os pilotos existe um instrumento que deve mostrar sua posição exata na rampa de aproximação. É chamado de indicador de glide slope. Há indicadores visuais, sistemas específicos que estão lá, que informam ao piloto de que ele está alto demais ou baixo demais em um glide slope. Eles interpretaram mal o altímetro? E o glide slope? Quero dizer, isso não parece possível. Vamos continuar atentos ao GPWS. Tudo bem. Flaps a 25. Flaps a 25. A verificação externa do marcador é de 1.250 pés, quase 6,5 km. Já não passamos? Não passamos o marcador externo? Não. Não, ele ainda não mudou. Alguma coisa naquela cabine está confundindo esses pilotos. Alitalia 404, velocidade à sua conveniência. Entre em contato com a torre em 118.1. 118.1. Até mais. Isso não faz sentido para mim. Dê a volta. Não. Mantenha o glide. No gravador, o copiloto tenta fazer a volta e depois é desmandado pelo comandante. Houve muita confusão ali. Pode manter? Sim, senhor. Os investigadores ficam pasmos com o que ouviram e com o que não ouviram. Nenhum aviso de proximidade do solo. O fato da tripulação não ter percebido um aviso do sistema de alerta de proximidade do solo foi uma surpresa para nós. E o comandante cancelou uma volta. Eles agora enfrentam mais perguntas do que nunca. Como 2 pilotos profissionais poderiam interpretar mal os seus indicadores de glide slope? Por que o aviso de proximidade do solo do avião não disparou? Dê a volta. Não. E por que o comandante cancelou a única manobra que poderia salvar o seu avião e os seus passageiros? Este aqui parece bem detonado também. Os investigadores examinam um par de instrumentos de voo recuperados da cabine de comando do Alitalia 404, os indicadores de direção, conhecidos como HSI. Eles esperam que os instrumentos danificados possam confirmar se os pilotos interpretaram mal ou não o glide slope na aproximação a Zurique. Eles recuperaram o HSI dos destroços e queríamos saber qual era a indicação do glide slope. Certo, então esta marca aqui é a mesma da primeira? Eles examinam de perto uma pequena seta no indicador de glide slope situado no lado direito de cada HSI. É o instrumento que diz aos pilotos se eles estão voando muito alto ou muito baixo. Encontramos o que chamamos de slap marks, o que significa que o indicador, enquanto era destruído,
As agulhas do indicador batiam contra o fundo. Então, no momento do impacto, você poderia determinar o que o instrumento estava mostrando para você. Ele tinha marcas mostrando que eles estavam no glide slope. Então, ambos indicavam que estavam em glide slope. É uma grande descoberta. Isso significa que ambos os indicadores estavam no glide slope e os pilotos não os interpretaram mal. Capturamos o look, capturamos o glide path para entrar no feixe. O comandante anunciou a captura porque seu instrumento mostrava que ele estava no caminho de descida correto, embora realmente estivesse a mais de 300 metros abaixo dele. Eles tiveram aquilo que é chamado de falso glide slope. Eu acho que isso nos levou a imaginar como isso poderia ocorrer. A equipe agora precisa entender por que os instrumentos críticos da cabine de comando estavam exibindo o glide slope errado. Com a ajuda da Alitalia, eles começam a examinar a origem dessa informação. O receptor de navegação número 1. A unidade teve algum tipo de defeito que causou o envio de um sinal defeituoso? Eu não conseguia entender como o piloto automático podia voar em uma trajetória errada e por que os pilotos não foram avisados sobre isso. Devia haver algo totalmente errado com o receptor. Eu não vejo nenhuma corrosão. Todos os componentes internos parecem estar no lugar certo. Não há defeitos óbvios. Talvez seja uma coisa que não podemos ver, como um curto-circuito. Bem, estava razoavelmente claro que o receptor Navy 1 estava divulgando informações falsas, mas não pudemos testá-lo diretamente devido a danos no dispositivo durante o acidente. Então, os investigadores suíços decidiram fazer alguns testes. Os investigadores começam por provocar um curto em um receptor Navy 1 deliberadamente, para depois testá-lo em um simulador de voo para ver o que acontece. Muito bem, deve estar no menu. Eu pré-programei a rota como a aproximação do 404. Os testes de simulação são importantes durante uma investigação de acidentes porque o que você está tentando fazer é recriar o cenário e as circunstâncias que levaram ao acidente. E então eles simulam a trajetória de voo do Alitalia 404. Estamos a 24 quilômetros de distância, 365 metros abaixo do glide. Aguarde. Graf quer ver se consegue reproduzir a mesma rampa falsa que enganou a tripulação da Alitalia. Mudar para rádio 1. Aí está. Uma indicação falsa de trajetória no visor. E sem sinal de alerta. Graf fica pasmo ao ver que o receptor em curto-circuito se mantém na posição on-glide, ou na rampa, e que não há nenhum aviso sobre o mau funcionamento. Normalmente, se os sinais não estão corretos, há algum tipo de aviso no próprio instrumento mesmo. Não houve aviso. Fiquei realmente surpreso que alguém pudesse projetar um equipamento sem um sistema que avisa os pilotos se há algo errado com ele. Eu acho que foi um momento decisivo. Capturamos o look, capturamos o glide path para entrar no feixe. Não havia mais dúvida de que um curto-circuito no receptor Navy 1 causou o mortífero mau funcionamento do visor do glide slope. Mas será que também desativou de alguma forma o aviso de proximidade do solo, que poderia salvar vidas? Continue. Isso é o que Graf quer saber agora. 30 segundos do impacto. A simulação logo fornece uma resposta. Nada. Deveria ter soado agora. O GPWS do avião nunca soa um aviso. E acontece que, se os rádios de navegação não estão emitindo um bom sinal para o resto da aeronave, os alertas simplesmente não funcionam. A descoberta do GPWS leva a outra questão preocupante. Isso não faz sentido para mim. Será que a tripulação teria conseguido salvar o seu avião e os 40 passageiros? Dê a volta. Não. Mantenha o glide. Se o comandante tivesse começado a dar a volta quando o seu copiloto pediu? Ok, então não hesite quando eu der a ordem. Tudo bem? Estamos quase lá. 5, 4, 3, 2, 1. Dê a volta.
Escalando com segurança. Aqueles pobres coitados. Se o comandante não tivesse interferido, eles teriam conseguido. O avião teria passado sobre o topo da montanha sem atingi-lo. Mas por bem pouco, sabe? Algumas centenas de metros. É uma descoberta de partir o coração. Uma que motiva os investigadores a tentar entender por que a decisão fatal foi tomada. Por que um piloto experiente desautorizou seu copiloto e perdeu a sua última chance de evitar um desastre? Vamos voltar para mais cedo no voo. Vamos. Para saber mais sobre o que o comandante poderia estar pensando, eles se voltam para a gravação de voz da cabine de comando. Como está a aproximação? Em aproximação. Virando à esquerda para Schaffhausen. Eles ouvem desde o início da aproximação para tentar ter uma noção de quão bem os pilotos estavam trabalhando juntos. Eu te disse para não ir naquele marcador. Bom, essa equipe tinha um colega muito experiente no assento esquerdo e um sujeito muito inexperiente no assento direito. E isso sempre causa um pouco de consternação, às vezes, durante o voo. Vai para a esquerda, viu? Você se moveu. O que surge é preocupante. O comandante parece constantemente insatisfeito com seu copiloto. É obrigatório ir até lá. Parecia haver algum tipo de relacionamento entre mentor e aluno e o copiloto advertido em alguns momentos pelo comandante. Desacelere um pouco. Quanto mais rápido for, menos tempo vai ter para pousar. Alitalia 404, reduza para 120 nós. 210 nós, reduzindo 404. Viu só? A minha impressão é de que o comandante não confiava nas habilidades do copiloto, porque ele já mostrava que não tinha muita certeza do que estava fazendo. Não é exatamente uma relação de trabalho ideal. Digamos que o comandante era um pouco bem intransigente e o copiloto era um pouco inexperiente. Então, digamos que a ausência de entrosamento da equipe influenciou definitivamente o que aconteceu naquele voo. Isso não faz sentido para mim. Parece que quando o momento crítico chegou e o comandante tinha apenas uma fração de segundo para decidir. Dê a volta. Não. Mantenha o glide. A sua opinião sobre o piloto mais jovem pode ter afetado sua decisão. Quando o copiloto tentou dar a volta, o comandante, naquele instante, não confiava nele para tomar uma boa decisão. Se houvesse um pouco mais de confiança entre eles, quem sabe? Os investigadores agora entendem os fatores humanos que estavam em jogo. Mas a falha técnica, que foi o centro do acidente, precisa de maiores exames. Outros aviões podem estar em risco. Os investigadores precisam saber mais sobre o design do DC-9. Obrigado por ter vindo tão rápido. Eles querem saber por que a tripulação da Alitalia não foi avisada quando um de seus rádios-nave falhou. Precisávamos trabalhar em conjunto com o fabricante do avião, a McDonnell Douglas. Então, esse é o sistema que eles usam para o Navion. É um modelo antigo, conhecido como receptor não monitorado. Os investigadores ficam sabendo que o receptor em questão é um King KNR 6030. Diferentemente dos modelos mais recentes, o receptor King não monitora o sinal que envia para o HSI. Isso significa que não pode avisar os pilotos se o sinal for interrompido. Além disso, no caso de um curto-circuito, o indicador de glide slope exibirá uma posição centralizada ou on-glide, na rampa. Esse receptor deveria ter sido banido de todo e qualquer avião. Nunca deveria ter sido possível instalá-los. Essa é a minha opinião. Então, os pilotos não tinham como saber que ele estava com defeito? Bem, haveria outras pistas na cabine de comando. Infelizmente, há dispositivos dentro da cabine de comando que poderiam dar a eles uma indicação de algo dando errado. Eles tinham um altímetro adicional, que não era afetado por esse problema de navegação de modo algum. Por que não avisaram as companhias aéreas? Nós avisamos. Nós até tivemos um seminário para informar os pilotos. Havia pelo menos 2 pessoas da Alitalia lá. Os investigadores ficam surpresos ao saber que 6 anos antes, a McDonnell Douglas enviara uma carta descrevendo o problema para todos os operadores do DC-9.
Sempre que possível, você remove o perigo. Essa é a primeira regra. Se você não puder fazer isso, a segunda regra é avisar a pessoa sobre o perigo. Foi o que eles fizeram nesse caso. Então parece que realmente a companhia aérea falhou. Não se pode confiar em que os pilotos escutem algo em uma conferência, depois na sala de descanso e implementem mudanças. Não é assim que se faz. Este é um mundo muito organizado e baseado em procedimentos onde a aprendizagem tem que passar por um processo. Por alguma razão, essa informação nunca chegou ao nível da tripulação. Estávamos bastante convencidos de que os membros da tripulação do acidente não tinham ideia de que essa leitura falsa pudesse existir. Os investigadores agora entendem a sequência de eventos que condenou o voo 404 da Alitalia. Começa com um DC-9 envelhecido que transporta 40 passageiros, 4 comissários de bordo, 2 pilotos e um perigo oculto. Você tem um glide slope? Uma falha no sistema de navegação. Vamos fazer em um. Rádio 1 confirmado. Com esse receptor, até o melhor piloto do mundo estaria em risco. Enganaria qualquer um. Na aproximação a Zurique, o voo 404 desceu abaixo da rampa planejada. Alitalia 404, desça para 1200 e vire à direita no rumo 110. O controlador de tráfego aéreo ocupado não consegue perceber. Os pilotos também não percebem, talvez por causa de um altímetro notoriamente confuso. Glide pad capturado. Estamos no feixe. Mas certamente devido a uma falsa indicação de glide slope. Rádio 1 tinha uma indicação de glide slope dizendo a ele: tudo bem, estamos na rota de voo correta para a pista. Um GPWS desativado os mantém alheios ao perigo, até que... Dê a volta. Não. Mantenha o glide. A falta de confiança do comandante em seu jovem copiloto sela o destino deles. Culpar qualquer um deles, o piloto, os controladores de tráfego aéreo, o fabricante da tecnologia, é injusto. Este foi um evento de múltiplos problemas. Em seu relatório final, a Comissão de Investigação de Acidentes Aéreos da Suíça pede a remoção imediata de serviço de todos os receptores de rádio não monitorados. Se houver alguma dúvida sobre o funcionamento de uma peça de equipamento que deve garantir a aterrissagem segura de um avião, ela não pode mais estar no avião. Eles também recomendam que as companhias aéreas deem aos copilotos mais autoridade em situações críticas de voo. Depois do acidente, o procedimento foi alterado para que, se o copiloto perceber alguma coisa errada e pedir uma volta, e o comandante não executar, ele está autorizado a fazê-lo sozinho, mesmo sem a autorização do comandante da aeronave, passando a comandá-la. O acidente também trouxe melhorias importantes para o aeroporto de Zurique. Foi depois disso que Zurique instalou o sistema de alerta de altitude mínima segura em sua torre de controle. Então, infelizmente, foi preciso que aquela tragédia acontecesse, mas pelo menos algumas coisas positivas resultaram dela. Nós aprendemos com os acidentes, mesmo que sejam eventos trágicos. Alguma coisa sempre se aprende com cada um deles. E as recomendações que saíram deste acidente levaram a um sistema de aviação que hoje é muito seguro.